Nossa exposição deste livro tão maravilhoso, que é o Evangelho de Mateus, que sobre a narrativa do rei. E Mateus capítulo 5, dos versículos 13 até o versículo 16, nós iremos falar sobre a influência do cristão no mundo. Abra sua Bíblia nesse texto. Mateus 5, verso 13 até o versículo 16. Mesmo assentado como vocês estão, nós estaremos lendo esse texto. Você que está na galeria, você que está na nave do tempo, você que está em casa, vamos ler esse texto juntos para a nossa edificação. E peça ao Senhor Deus, fale comigo, eu quero aprender mais e mais da Tua palavra. Vamos lê-lo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, fale conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Tua palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Por isso nós rogamos, Senhor, a iluminação do Espírito Santo, para que possamos entendê-la e praticá-la a cada dia. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiro Jesus mostrou o que somos nas bem-aventuranças. E ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus então fala das qualidades dos filhos do rei. Ele fala do que somos. Agora ele fala daquilo que nós devemos ser. Devemos ser o sal da terra e luz do mundo. Nas bem-aventuranças ele falou do caráter cristão, mas agora ele está falando da função e do propósito do cristão. O crente não é a pessoa que vive isolada, ele está no mundo, embora não pertença ao mundo, ele mantém certa relação com o mundo. O crente é chamado por Deus para fazer diferença no mundo. O monasticismo ensinava que viver a vida cristã significa separar o indivíduo da sociedade e passar a viver contemplativamente. Como os essênios viviam no tempo de Jesus, eles foram para o deserto e ali não se casavam e eles então não se misturavam com a sociedade, e esta comunidade sumiu. Esta comunidade viveu em Qumran, no deserto, e ali eles deixaram os manuscritos, né, do Antigo Testamento, que foram descobertos no século 20. E aqui nós podemos perceber que esse propósito do monasticismo nunca foi o ideal de Deus para a igreja. Esse conceito é negado em toda a Escritura, porque a Bíblia diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mundo é decaído, é pecaminoso, é mau. Estamos no mundo para impedir a deterioração do mundo. Exemplos de corrupção do mundo: a degradação da família, como há uma onda de divórcios, de separações, de brigas, de violência doméstica. A poluição do carnaval brasileiro, onde tudo é permitido e é proibido proibir. A corrupção moral na política. Rui Barbosa, um grande jurista, ele diz o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver
crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Por essa razão, meus irmãos, Jesus ele usa duas metáforas para descrever a influência do cristão no mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vamos dizer isso? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. De um lado está a terra, de outro, vós que sois o sal da terra. De um lado está o mundo, de outro, vós que sois a luz do mundo. Em outras palavras, nós devemos viver os valores do reino de Deus no mundo, afetando as suas estruturas através de um testemunho vivo, através de uma influência positiva neste mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Em primeiro lugar, nós devemos ser o sal da terra. E o verso 13, gostaria que você lesse comigo, se aparecer na tela aí, a gente vai ficar contente. Todos juntos, vamos ler? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. A igreja, meus irmãos, é o sal da terra. Como o sal da terra, a igreja possui várias funções. E na antiguidade o sal era de suma importância. Os homens guerreavam por causa do sal. Era muito valorizado na Roma antiga. Os soldados recebiam parte de sua remuneração em sal, sacos de sal. E por isso que o nosso salário chama salário, vem de sal. Né? O que Jesus quer nos ensinar com essa metáfora? Vós sois o sal da terra. O sal ajuda a conservar a vida. A função principal do sal é de preservar, de conservar. No tempo em que não havia geladeira, freezer, o sal ajudava a conservar os alimentos. O peixe salgado, a carne de sol. Quem já comeu carne de sol aqui? É uma delícia, não é verdade? A gente, quando passa no lugar, principalmente no Nordeste, a gente compra lá um pedaço dessa carne de sal, né? Ou carne de sol. Então nós podemos ver que outros alimentos são conservados da putrefação pela ação do sal. Sem a ação do crente no mundo, meus irmãos, certamente o domínio da podridão seria absoluto. Se não fosse a presença da igreja, o mundo estaria muito pior do que está. Ele já estaria num processo de decomposição muito pior. E aqui nós podemos perceber que, como inimigos da morte, nós temos conosco o Evangelho, que traz vida e vida eterna. O Evangelho é que traz vida ao coração do homem que está morto em seus delitos e pecados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Evangelho de Jesus nos deu vida. Sal e corrupção não combinam, e crente e decomposição também não. Então a função principal da igreja de Jesus é impedir esse processo de putrefação e decadência. Nós vivemos num mundo decadente. Como a família está sendo atacada? Hoje defender o casamento heterossexual é como se a gente fosse preconceituosos. Mas todos nós somos frutos de uma relação heterossexual. Nós temos pai, nós temos mãe, e nós viemos ao mundo. E família é isso, é projeto de Deus. Nós não seguimos a ideologia de Gênesis, nós seguimos a ideologia de Gênesis, o que a Bíblia diz. Não é bom que o homem esteja só, fale-ei um auxiliador e que lhe seja idônea. É Deus que edificou a família. Nós somos conservadores nos costumes, nos valores. Sal é isso, nós somos o sal da terra. Apesar de sermos perseguidos e cancelados nas mídias sociais, perseguidos por muitos movimentos, contrário à fé cristã, contrário à igreja. Não pense que esse mundo ama a igreja, não, o mundo odeia a igreja. Não pense que o mundo quer que essa igreja esteja aberta, não, quer que esteja fechada. Não pense que as pessoas querem que a gente possa transmitir os valores do reino de Deus pelas mídias sociais, não, querem nos cancelar. Mas nós conservamos valores. Nós somos um povo diferente mesmo.
Um povo que faz diferença neste mundo indiferente. E este mundo está indo de mal a pior. Este mundo está indo em bancarrota. Está como se um carro desgovernado descendo uma ladeira sem freio e ainda pisando no acelerador para a destruição. Só a igreja de Jesus, meus irmãos, faz diferença neste mundo caído, neste mundo mau. Mas o sal ajuda a curar as feridas. Quando Eliseu se tornou profeta, os homens de Jericó pediram-lhe solução para um problema da cidade. As águas eram amargas, eram águas más. Quem já morou numa cidade que a água era saloba? Já morou num lugar assim? Que a água não presta para beber. Eu morei num lugar em norte de Minas, onde eles fizeram aquele, na época do Nilton Cardoso. Quem lembra do governador Nilton Cardoso aí? Ele abriu em norte de Minas vários poços de lá. Quando eles tiraram a água do fundo do poço, a água saiu cheia de ferrugem. Como é que você toma água cheia de ferrugem? Só servia nem para lavar as folhas das plantas, porque ficava todo enferrujado. A água tinha que cair no pé da planta. E não servia para lavar também, porque a roupa branca, a roupa ficava cheia de ferrugem. E aqui nós podemos perceber que tinha um problema semelhante na cidade de Jericó, com águas más, águas amargas. E Eliseu então dirigiu-se ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ele jogou o sal. E sal aqui como símbolo de saúde, quem fez o milagre é o Senhor. Sal é saúde, é cicatrizante. Olha, quando eu andava de bicicleta, eu andava de uma roda e já caí de bicicleta. Quem já caiu de bicicleta aqui? E ralou? Eu ralei, né? O metiolate era água com sal. Já colocou água com sal na ferida? A meninada hoje não sabe o que é isso, né? Nix não sabe não, né, Rix? Dói, né? E a mãe então fazia ali uma água com sal e jogava na ferida, porque sal é antisséptico. Ele cicatriza. Sal é saúde, é cicatrizante. Os crentes, meus irmãos, em Cristo são agentes de saúde. Ele cicatriza as feridas abertas pelo pecado. O mundo está podre, mas a igreja é o sal da terra para impedir a degradação deste mundo. Meus irmãos, nós encontramos muitas pessoas em depressão. Nós devemos levar a alegria do Senhor, a fé em Cristo Jesus. Nós encontramos muitas pessoas abatidas, com problemas familiares, com problemas com filhos nas drogas, com problemas conjugais, com problemas financeiros. E nós devemos levar sempre uma palavra de esperança. E sermos canais de bênção para ajudar aqueles que estão feridos, machucados, desesperados, deprimidos, cabisbaixos, caídos. E nós devemos levar a saúde de Deus. O sal, ele dá sabor à comida. O uso do sal como tempero vem de longe. Já perguntava Jó: comer-se-á sem sal o que é insípido? Sem sal a comida fica sem graça. Já pensou você comendo uma picanha, né? Sem sal? Aquela picanha assim, com 2 dedos de gordura, e aí você assa a picanha, mas quando vai cortar e comer não tem sal. Fica sem graça, não fica? Já pensou uma comida sem sal também? Sem tempero? Não dá sabor. O sal dá sabor. E é por isso que todo interno de hospital, ele faz uma cara feia quando a enfermeira lhe traz a comida, porque é sem sal. E o doente ali precisa submeter aquele tratamento, comida sem sal. A presença de Cristo em nós, meus irmãos, nos torna o tempero para a sociedade. O crente sem sal é aquele que vive em pecado. O pecado adoece o crente, tornando-o insípido. O crente sem sal é aquele que não fala de Jesus, tem medo de compartilhar a sua fé. O crente sem sal é aquele que desaprendeu o caminho da oração. O crente que não ora se torna vulnerável, presa fácil para o inimigo, duvidoso, ansioso, preocupado, desconfiado de tudo e de todos, abandona o primeiro amor, se esfria, se deixa levar, perde o compromisso.
Mas a intenção de Deus não é esmagar os que estão caídos na igreja, mas avivar as suas vidas. Pois Deus quer restaurar o seu sabor, a sua alegria de viver, para que seja uma bênção. Nós devemos dar sabor ao mundo, meus irmãos. O sabor de Cristo, só Ele pode dar vida a este mundo morto. Só Ele pode fazer diferença num lar. Não existe um ser humano feliz sem Cristo. Ele pode ter dinheiro, ele pode curtir as noitadas, as baladas, os prazeres, os carnavais, mas sem Cristo o seu coração é vazio. É sem norte, é sem sentido, é sem luz, é sem vida, é sem sabor. Só Cristo pode dar sabor à vida. Mas o sal, ele provoca sede. Inclusive eu estou com sede aqui. E quando se prova algo muito salgado, o desejo é de beber muita água. E por causa de sua natureza, o sal chama... Obrigado. Ó, que benção, hein? Seu galardão está aumentando, hein? Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Vai ser pastor também esse menino. Então, por causa de sua natureza, o sal chama sede. E nós devemos provocar sede nas pessoas, meus irmãos, sede de Deus. As pessoas observando a nossa vida, nossa família, o nosso jeito de ser, jeito de falar, de conversar, de dialogar, e a gente atrair as pessoas para Cristo. Olha bem o que Jesus disse à mulher samaritana. Aquela mulher, olha, ela é uma mulher que queria preencher o vazio do seu coração. Aquela mulher, ela foi pegar água ali no poço de Jacó. E aí Jesus estava sentado ali, perto do poço de Jacó. E Jesus pediu água. E aquela mulher samaritana diz, olha, os judeus não se dão com os samaritanos, você está me pedindo água? Jesus diz, olha, se você me conhecesse, soubesse quem está te pedindo, você me pediria água viva e eu te daria. Você não tem nem um balde aqui para tirar, como é que você vai me dar água da vida? E então, aquela mulher diz, então me dá água, desta água que o senhor tem para eu beber, para que eu não precise voltar aqui mais. Ela falou assim, vai e chama o seu marido. E ela falou, você não tem marido. E aí Jesus diz, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos você já teve na sua vida. E agora aquele que você tem não é teu marido. Aquela mulher, quem sabe, queria preencher o vazio do seu coração nos braços de muitos homens. Mas nada disso satisfez o vazio do seu coração. E o Senhor Jesus entrou na história dessa mulher. E ela saiu dali transformada. E foi anunciar aos moradores da sua cidade, dizendo, olha, encontrei o Messias. Vem ver onde ele está. Vejam bem, meus queridos irmãos, Jesus disse àquela mulher, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Assim como o sal nos remete à água, o crente deve levar as pessoas à presença de Jesus, porque só Ele pode matar a nossa sede. Só Ele pode saciar a nossa sede. E para o sal cumprir a sua missão, basta um pouquinho. Os cristãos não precisam estar em grande número para produzirem diferença. Um pouco de fermento leveda a massa toda. E é bom lembrar que Jesus, meus irmãos, jamais mandou a sua igreja sair jogando sal nas ruas. Certa feita eu encontrei um movimento de algumas pessoas que saíram nas ruas, jogando sal nas ruas. Ah, nós somos o sal da terra, vamos jogar o sal na rua. Isso é crendice, né? Isso é crendice. E nem jogar sal nas pessoas, como alguns evangelhos erroneamente estão fazendo. Ele diz isso figuradamente, que nós somos o sal da terra. Não há poder espiritual algum em objetos, ainda que tenham sido trazidos a Israel. Tem gente que vai em Israel e traz lá um pouquinho da terra de Israel no bolso. Não, essa terra é abençoada. Meus irmãos, é Deus que abençoa a nossa vida. Tem gente que vai em Israel e traz lá um pouquinho do rio, da água do Rio Jordão. A água do Rio Jordão também não traz salvação e não sacia a nossa sede.
E aqui nós podemos ver que nós somos chamados por Deus para impedir a putrefação deste mundo, curar as feridas das pessoas machucadas pelo pecado, ser sal fora do saleiro e atrair vidas para Cristo. E a nossa vida em Cristo é que faz a diferença, que salga a vida das pessoas, que atrai as pessoas para Cristo e que provoca sede, para que as pessoas possam beber da água da vida. Mas vejam bem, mas se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal insípido é a sua condição de indiferença ao seu próprio chamado e propósito. Se o sal perder as suas propriedades, não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O sal que perdia as suas propriedades, ele pavimentava as ruas, era jogado fora. Assim também é quando o cristão perde as suas propriedades, perde a condição de um cristão que faz diferença neste mundo indiferente. Quando ele não vive mais a sua vida com Cristo, em comunhão com Cristo, e vive em pecado, ele perdeu o seu sabor, ele perdeu as suas propriedades vitais, e não tem mais influência alguma neste mundo indiferente. Mas sejam bem, meus irmãos, em primeiro lugar, nós devemos ser sal da terra. Mas em segundo lugar, nós devemos ser a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. E a luz é fonte de vida. Disse Deus, haja luz e houve luz. A primeira coisa que Deus criou no mundo foi a luz. E sem luz não pode haver vida. O sol, meus irmãos, é o mais importante fator de vida no planeta Terra. Sem sol, sem vida. A luz é símbolo da presença de Deus, e Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Jesus disse a respeito de si mesmo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. E por derivação, nós somos a luz do mundo. Nós não temos luz própria, a luz que nós refletimos é a luz de Cristo. É como o sol tem luz própria, mas a lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Assim também nós refletimos a luz de Cristo, o sol da justiça. Por isso Jesus disse para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Vamos a isso? Vós sois a luz do mundo. E como a lua que reflete a luz do sol, nós não temos luz própria, mas nós brilhamos a luz de Cristo neste mundo tenebroso. E por isso Paulo diz o seguinte, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Como filhos da luz. Como a luz é importante. Se não tivesse energia elétrica aqui, sendo fornecida pela CEMIG, nós não teríamos essas lâmpadas acesas. E se essas lâmpadas não tivessem acesas, nós provavelmente não estaríamos aqui, porque nós não teríamos condições de lermos a Bíblia no escuro. Pelo menos nós não temos um olho assim que acende uma luz e a gente enxerga a letra. Ou alguém tem? A não ser que a gente acenda a luz do celular e coloque sobre a Bíblia. Caso interrompa aqui o fornecimento da energia elétrica, eu vou pregar sem o microfone, porque cancelou a mesa de som, e vou tentar comunicar com os irmãos no escuro. Mas ficaria prejudicada a transmissão, porque não chegaria do outro lado para aqueles que estão em casa. Mas vejam bem como a luz é importante. Vós sois a luz do mundo. Portanto, meus irmãos, nós recebemos a luz de Cristo. Somos transformados em transmissores da luz. O Senhor Jesus entrou na nossa história, nos deu luz e nos transformou em transmissores da luz. Em outras palavras, fomos transformados naquilo que Jesus mesmo é, a luz do mundo. A luz do mundo. E com essa metáfora da luz, nós aprendemos algumas lições. A primeira coisa é que a luz não se mistura com as trevas. A luz faz a escuridão bater em retirada.
Não há comunhão da luz com as trevas. A Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso significa que o mal não prevalecerá sobre o bem. O crente é luz, que não se mistura, mas que evita e combate o mal. Nós somos um povo militante, um povo que milita em prol de Cristo, espargindo a luz de Cristo neste mundo que está em trevas. Aonde o cristão vai, aí brilha Jesus, porque nós somos luz no Senhor. Outrora nós éramos trevas, mas agora nós somos luz de Deus. Mas vejam bem, que a luz ele expõe a sujeira. Se você entrar num quarto escuro e acender a luz, você vai observar os objetos dentro daquela casa, naquele quarto, e observar se tem poeira ou sujeira dentro daquela casa. Jesus diz o seguinte, meus irmãos, que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não seres arruídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A luz de Deus através da igreja mostra a sujeira do mundo. E quando a pessoa vê a luz, enxerga a luz e olha para si mesma, enxerga a sua podridão, a sua sujeira, a sua decadência, e então ela busca o refúgio no Senhor, busca a luz de Cristo o Salvador, porque Ele é a luz do mundo, e aquele que o segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O cristão, meus irmãos, não segue o esoterismo, a feitiçaria, a macumbaria, o espiritismo, não invoca o espírito dos mortos, não invoca os espíritos, os orixás, os guias, não, nós invocamos o nome de Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É nele que nós temos luz, louvado seja Deus. Mas vejam bem, que a luz não pode ficar escondida. A luz escondida é igual a uma lâmpada apagada. O crente não pode ficar agindo às escondidas, seu testemunho deve ser forte. O crente não é um agente secreto de Cristo, ele é luz. Sua atuação deve ser evidente como a edificação no alto do monte. Todos devem ver a luz emitida do servo de Jesus. Assim o cristianismo, meus irmãos, é para ser visto. Não é para ser visto só na igreja. O cristianismo que não sai da porta da igreja não tem valor, não tem eficácia. A nossa fé não pode ficar apenas aqui, nesse recinto que nós nos reunimos, nesse prédio, nesta casa de oração. Não, tem que sair da porta dessa igreja. Tem que alcançar as famílias do outro lado da rua, tem que alcançar as famílias no quarteirão, no bairro, tem que alcançar Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil e o mundo. Mostrar como nós tratamos diferente o nosso próximo, nossos empregados, como nos relacionamos com os superiores, como quando praticamos esporte. Tem crente que dá muito mau testemunho jogando bola, ele xinga a mãe do adversário, xinga o juiz. É uma tristeza. E ele desce da cruz. Ele nega a cruz mesmo. Ele chega até a jogar pedra na cruz, negando a Cristo com as suas atitudes. No trânsito, xinga o motorista que deu uma fechada. E se estiver armado, quem sabe até atira no pneu do carro do outro, né? No lar, na linguagem diária, tem gente que fala palavrão, xinga o vizinho, xinga o pai, xinga a mãe. O que lemos cada dia, assistimos, onde for, ao trabalho, na escola, no comércio, na consulta médica, na cozinha, na praia, no campo, e mesmo na igreja, nós devemos ser luz, devemos ser crentes. Não desce da cruz não, não nega a Cristo não, não ofenda a Cristo com as suas palavras não. Jesus não disse, vós sois a luz da igreja, vós sois a luz do mundo.
Nós somos a luz do mundo, meus irmãos. Assim como o nosso cristianismo tem a ver com a nossa maneira de viver no mundo. Nós devemos viver o cristianismo, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, porque nós somos a luz do mundo. A luz guia. A luz é um guia. Por exemplo, não tem jeito de você sair daqui à noite e pegar a estrada e ir para Governador Valadares dirigindo o seu carro sem a luz do seu carro. Você vai bater, vou atropelar alguém. A luz guia. Quando você vai procurar alguma coisa na sua casa, se chegar lá à noite, a primeira coisa que você faz é acender o quê? A luz. Porque a luz guia. Em qualquer rua nós podemos ver postes de luz que marcam o caminho para seguirmos. No porto podemos ver uma série de luzes para orientar as embarcações. E mesmo nos aeroportos. Quando você viajou de avião, o avião vai descer na pista à noite. Então, o avião é orientado por aquelas luzes nas beiras daquela pista. Orientando o piloto para que ele não possa aterrissar de maneira fora da pista. As luzes orientam o piloto. Sabemos da dificuldade, meus irmãos, de se transitar na cidade quando vem um apagão. Por exemplo, se houver um apagão nas ruas aqui do bairro Lindéia, a gente fica com medo do assalto. A gente fica com medo de um atentado contra a nossa vida. Porque a luz guia, a luz orienta, a luz facilita o caminho. Assim o cristão, meus irmãos, deve indicar o caminho aos demais. Existem muitas pessoas na escuridão, que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Estão vivendo na escuridão espiritual. E nós devemos orientá-las. Uma das maiores necessidades do mundo é de pessoas que estejam preparadas para ser um foco de bondade. Faltam homens que se posicionam a favor do bem. O sal dá gosto, a luz ilumina. O sal purifica, a luz mostra beleza. O sal conserva e a luz transmite segurança. E a falta de luz faz com que a vida se torne sem brilho, sem cor, sem beleza. Por isso Jesus chega a dizer: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, que a luz de Cristo dentro de nós brilhe para fora, a fim de que todos vejam a luz de Deus. O objetivo do crente como luz do mundo não é atrair atenção para si mesmo, mas sim fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Brilhe a sua luz no mundo, acenda a sua luz. Não seja um agente secreto de Cristo. Fale da sua fé, fale da Bíblia, pregue o Evangelho, fale desta luz, porque existem muitas pessoas caminhando a passos largos para o inferno, sem conhecer a luz de Deus, sem direção, sem orientação. Existem muitas pessoas buscando orientação no horóscopo, consultando horóscopo, como se os astros fossem orientar o seu caminho, orientar o seu dia. Não! Cristo é o guia para a alma que está cansada, para a alma que está desorientada, para a família que está quebrada. Cristo é o único que pode guiar a nossa vida. Mas, meus queridos irmãos, aplicações para a nossa vida. Como nós viveremos neste mundo quebrado, neste mundo caído, nesse mundo que está em putrefação. Quantos jovens escravizados nos vícios, quantas pessoas escravizadas nas orgias, nas noitadas, nas baladas, quantas pessoas escravas de ideologias que levam para longe de Deus. Quantas pessoas seguindo filosofias vãs, sem orientação, sem luz. Como viveremos? Em primeiro lugar, fazendo diferença neste mundo caído. O crente não pode perder o seu sabor como cristão. Caso contrário, não servimos para nada.
O crente deve ser reconhecido por sua diferença e não por sua semelhança com o mundo. Além do mais, meus irmãos, a nossa luz não foi acesa para ficar escondida debaixo da cama. A nossa luz foi feita para ser colocada no velador, para que todos possam ver a luz de Cristo em nós. Brilhe a sua luz. O mundo está em decomposição e precisa de sal. O mundo está em trevas e precisa de luz, da luz de Jesus. Fale dessa luz. Se você entrou aqui nesta noite sem luz, entregue a sua vida para Jesus. Ele é a luz do mundo. E quem o segue não andará em trevas. Só nele nós temos a luz da vida. Faça diferença neste mundo caído. Seja a luz do Senhor. Seja sal da terra. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de expressar a sua fé. Não tenha medo de ser perseguido. Porque bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Não tenha medo de viver uma vida pura, uma vida santa e agradável a Deus, porque bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Viva para a glória do Senhor, faça diferença neste mundo caído. Mas em segundo lugar, como viveremos? Fazendo tudo para a glória de Deus. O versículo 16 fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Veja bem que o eu deve ser destronado para que Cristo seja entronizado e Deus glorificado. Devemos praticar as boas obras para que Deus seja glorificado. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Sempre devemos fazer tudo visando a causa e a glória de Cristo. Deus seja glorificado. Devemos praticar boas obras, não para sermos aplaudidos, mas para que os homens sejam levados a Deus e possam glorificar a Deus. Essa é a nossa missão, fazer tudo para a glória de Deus, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Seja sal da terra para a glória de Deus, seja luz do mundo para a glória de Deus, faça boas obras para a glória de Deus, faça tudo para promover a glória de Cristo. Aquele que te salvou, aquele que entrou na sua história, entrou na sua família, entrou no seu coração e mudou a sua história. Você estava na escuridão, eu estava na escuridão, mas Jesus mudou a nossa história e nos tirou da escuridão e acendeu a nossa luz para que possamos manifestar a luz de Cristo no mundo. Que Deus nos abençoe.